Olá, como vai? Meu nome é Henrique e esse é o nosso módulo 2 de nosso ciclo de formação bíblica da comunidade cristã da cidade. O tema desse módulo é o nosso mundo segundo as Escrituras. E nas 4 partes, nos 4 vídeos que compõem esse módulo, você vai caminhar comigo, sobretudo ao longo dos 12 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo 2. Nós vamos falar um pouquinho também de outros momentos da Escritura, de outros livros, mas de maneira muito rápida. A nossa atenção, a nossa ênfase vai estar nesses 12 primeiros capítulos, porque o nosso mundo ele pode ser explicado de maneira macro, né? A cosmovisão bíblica sobre a realidade basicamente está contida nos 12 primeiros livros da Bíblia. E vai ser por meio da compreensão da mensagem desses 12 primeiros capítulos do livro de Gênesis que nós vamos passar pelas 4 partes desse módulo. Nós vamos falar da criação de todas as coisas, de quem nós somos, do nosso propósito. Nós vamos falar também do problema que aconteceu logo no início, quando o pecado entra no mundo, quais as consequências do pecado. Mas vamos falar também da nossa esperança, da redenção que Deus promete para nós também desde o início da Bíblia. Então vamos lá, agora nós vamos para a primeira parte, onde vamos falar da criação de todas as coisas, né? Como Deus criou tudo, qual o propósito da nossa vida, o propósito da natureza, da criação de Deus, quais são as características originais que o mundo tinha no momento em que foi criado por Deus. E para isso nós vamos ler aqui algumas passagens bíblicas, né? Você vai ver na tela aí, à medida que eu for lendo, algumas dessas passagens, né? E a primeira delas está logo no capítulo 1 de Gênesis, dos versos 26 a 31, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Então esse é um texto muito conhecido, né, que está fechando ali o 6º dia da criação, quando Deus cria o ser humano. E por que nós estamos olhando para esse texto? Porque, em primeiro lugar, nós podemos perceber uma coisa, que Deus cria o ser humano de maneira diferente dos demais animais, das demais coisas que Deus cria. Deus cria o ser humano conforme a sua imagem e semelhança. E assim como Deus é o criador de tudo, o homem também recebe de Deus capacidade criadora. Assim como Deus é a fonte do bem e do mal, né? A fonte da definição do bem e do mal, melhor dizendo, né? Ele diz o que é bom e o que não é bom, logo é mal, né? Não que Deus produza o mal de maneira intencional, mas ele define o que é bom, né? E como devemos viver. O homem também é dotado de capacidade moral, ética, de escolher entre um caminho bom e um caminho mau, a partir daquilo que Deus coloca para ele como sendo bom e aquilo que Deus coloca para ele como sendo mal. Então o homem também é semelhante a Deus nisso, né? O homem é semelhante a Deus também em outros aspectos, né? Ele tem sentimentos, Deus ama, nós vimos no módulo 1 que Deus não só é todo-poderoso, é o Criador, é perfeito, é santo, é justo, mas que Deus ama. Deus dá também ao ser humano a capacidade de amar. E, acima de tudo, essa imagem e semelhança de Deus fala, sobretudo, da capacidade e da responsabilidade que Deus deu para nós para cuidar da criação. Vai dizer aqui que o homem deveria. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e logo dominaria sobre os animais e tudo mais. Em outro lugar, Deus vai falar que, a Bíblia vai dizer que Deus cria um jardim e coloca o homem lá para cuidar desse jardim, né? Então nós vemos que também dentro da ideia de imagem semelhante está a própria ideia de trabalho. Deus cria o ser humano para o trabalho, para cuidar da criação, para transformar a criação, para desenvolver diferentes atividades. Isso faz parte do plano original de Deus, né? Muita gente pensa que o trabalho é uma maldição dada por Deus por causa do pecado, mas isso é uma interpretação equivocada, né? Antes de acontecer qualquer mal no mundo, Deus já tinha dito que ao ser humano caberia
tomar cuidar, ao ser humano caberia cuidar da criação de Deus. E, obviamente, o que está implícito no texto, fazendo isso em parceria com Deus, junto com Deus, sendo um cooperador de Deus no cuidado e na transformação da natureza. E aí nós vemos que sobre isso, né, que Deus cria o homem essa imagem, dá a ele essa tarefa, mas Deus não nos deixa sozinhos, de mãos abanando para fazer isso. A Bíblia diz aqui para nós que Deus abençoou o ser humano e disse: frutifiquem-se, multipliquem-se, enchem a terra e governem, e cuidem, e trabalhem. Então nós vemos aqui que há uma bênção sobre a sua vida, sobre qualquer ser humano, mesmo alguém que não creia na Bíblia, alguém que não seja um cristão. A Bíblia diz para nós que lá no início Deus já abençoou toda a humanidade, para que ela se multiplique sobre a terra e para que ela trabalhe, governe, domine a criação. E finalmente, a Bíblia diz para nós aqui que Deus viu tudo que tinha criado e viu que era muito bom. Nós vemos um Deus criador que faz tudo muito bom, Deus não cria nada ruim, nada errado, nada fora do lugar, nada mal. E também esse texto mostra para nós que Deus também teve prazer no que Ele criou. Se você ler todo o capítulo 1, você vai ver que a cada dia que Deus cria algo, nos 6 dias de criação, Ele cria algo e a Bíblia diz, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. E quando Ele termina, Ele fala, é muito bom. Então Deus também, como um artista, um criador, Ele tem prazer no que Ele fez. Então esse é o mundo original. O mundo foi criado bom, perfeito, sem o mal, sem o erro, com os homens como parceiros de Deus, em comunhão com Deus, para cuidar das coisas que Deus criou, para transformar a natureza a partir das capacidades que Deus deu para o homem. Esse é um primeiro texto importantíssimo para a gente entender. E nele nós já vemos que família e trabalho são coisas que existem e são planos de Deus desde o início. Multipliquem-se e governem. No capítulo seguinte, em Gênesis 2, o relato da criação do homem e da mulher é expandido por Moisés. E agora nós vamos ver um detalhe interessante, que embora no capítulo 1 dê um resumo da criação, Moisés vai explicar para nós detalhes de como o homem e depois a mulher foram criados. E aí vai dizer que Deus cria um jardim plantado numa região do planeta, na época, chamada de Éden. E a tradução de Éden é interessante, que significa prazeres ou delícias. E vai dizer que ali Deus coloca árvores boas para se ver, para se comer, agradáveis aos olhos e ao paladar, ao olfato. Então a gente vê que Deus, quando cria a natureza, Ele cria a natureza para trazer prazer ao ser humano. Isso mostra o caráter de Deus, mostra a vontade de Deus para nós. Deus é um Deus que quer propiciar ao ser humano alegria. A gente vê isso aqui no início da Bíblia. É interessante que hoje os estudiosos têm descoberto que quando o ser humano está num ambiente que tem vegetação, por exemplo, e ele está olhando para as árvores, olhando para as plantas, olhando para pedras, para um rio, para a água, para elementos naturais, só o fato de você estar nesse ambiente olhando para essas coisas, elas te afetam positivamente, elas reduzem seu nível de ansiedade, elas ajudam na sua concentração, reduz o batimento cardíaco e uma série de coisas. Então nós vemos que Deus, isso mostra para nós que, inclusive a veracidade da Bíblia, que fala algo aqui sobre árvores boas para se ver. E hoje nós estamos descobrindo cientificamente que quando olhamos para plantas e árvores, realmente elas são boas para se ver, elas fazem bem a nós. Bom, então dentro desse jardim nós vemos então que Deus vai fazer o seguinte, Ele vai colocar o ser humano ali dentro, Ele coloca Adão, depois Ele cria Eva a partir de Adão, no relato bíblico, onde Adão é colocado para dormir e Eva é tirada, ou é construída a partir de vamos dizer assim, de um material genético de Adão, de uma parte do seu corpo. Deus faz isso. E quando chega nesse momento, no final do capítulo 2, nós temos todas as matrizes do mundo colocadas. Nós temos o planeta agora podendo ser habitável, com atmosfera, com luz solar, com terra seca, e todos os seres vivos já existindo, ou pelo menos os primeiros espécimes de todos os seres vivos. Porque a gente vai ver que Deus, no capítulo 2, é dito para nós que mesmo Deus já tendo dado a palavra para criar toda a vegetação, o capítulo 2 vai dizer para nós que
Ainda as plantas não haviam brotado no planeta, na parte seca, mas que Deus vai e faz um jardim no Éden. Então, de acordo com a Bíblia, nós vemos que Deus primeiro cria o cenário adequado para a vida, né? Ele trabalha na luz, ele trabalha na atmosfera, né? Nós não vamos ler aqui, você depois, no material complementar, vai poder estudar mais a fundo isso, mas se você reparar, há uma estrutura muito clara na criação. Deus é um grande planejador. Ele começa nos primeiros dias da criação, criando o cenário, o habitat adequado para a vida, né? Então ele separa a luz das trevas, a parte seca das águas, as águas que vão ficar na superfície do planeta, das águas acima, das nuvens. Ele cria a atmosfera, ele cria todo o cosmos, o Sol, tudo, o movimento de rotação do planeta, ele deixa tudo pronto, e aí depois ele vai e cria os primeiros seres vivos, já maduros, para que eles possam depois ir povoando a terra à medida que eles vão se multiplicando. Então ele faz primeiro um jardim com plantas maduras, e é interessante que chama jardim, né? Porque o termo jardim é diferente da ideia de uma floresta, porque a floresta, o bosque, a mata, eles são selvagens, as plantas vão se desenvolvendo de qualquer modo. Agora, quando diz para nós que Deus cria um jardim, ele está falando de um ambiente que foi construído, que foi organizado. Então Deus cria um ambiente organizado, com a vegetação, coloca ali os primeiros animais e os primeiros seres humanos, né? Então esse é o mundo que Deus criou originalmente. Deus cria tudo, organiza tudo. Deus, como esse grande planejador, né, que começa dos fundamentos e vai construindo em cima até a coroa da criação vir, entrar em cena, que é o ser humano, né, criado à imagem de Deus. Deus dá uma tarefa para nós, a humanidade, né, de multiplicarmos, ou seja, de termos família, de casarmos, termos filhos. A família é uma instituição divina, então, portanto, né? Deus nos chama também a cuidar e trabalhar, né, o planeta, trabalhar uns com os outros, servindo uns aos outros. Então, o trabalho entra aqui para nós também. Bom, então, para fechar esse vídeo, o que nós aprendemos, né? Que Deus cria tudo bom, tudo perfeito, que Deus criou tudo com sabedoria, com uma ordem, com planejamento, com as coisas básicas primeiro, depois com as outras. Vimos que Deus teve prazer, teve alegria ao criar tudo. Vimos que Deus cria um ambiente para nós, originalmente, que era para nos dar prazer, satisfação e alegria. Vimos que Deus coloca sobre o ser humano uma responsabilidade, um privilégio de ser imagem e semelhança de Deus, de ser cooperador de Deus no cuidado e transformação da criação. E vimos que homem e mulher também, eu não comentei isso em detalhe, mas eu quero falar aqui, se você reparar e ler de novo Gênesis capítulo 1, verso 26 a 31, você vai ver que Deus deu a responsabilidade do trabalho para homem e mulher, né? E eu digo isso porque, às vezes, nós vemos algumas falas falando sobre casamento, sobre papéis do homem, papéis da mulher, e tem pessoas que, por algum motivo, entendem que Deus não deu à mulher a responsabilidade do trabalho. Mas isso não é bíblico. O ser humano foi criado com capacidade e com a responsabilidade e privilégio de trabalhar. Vimos também que há uma bênção, acima de tudo, sobre toda a humanidade, que Deus abençoou a humanidade. E essa bênção continua sobre nós, para que nós possamos cumprir a tarefa que Deus nos deu, de cuidar da criação, de cuidar uns dos outros, de termos família, de termos filhos e povoarmos o mundo e trazer novos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus ao mundo. Então esse é o nosso primeiro vídeo do módulo 2 e te vejo no próximo.